Bem, pessoal, então vamos estudar aqui as distribuições de carga elétrica, né? Toda vez que você tem um objeto carregado, você coloca cargas elétricas num determinado objeto, essas cargas elas vão se espalhar nesse corpo, tá? E como vai ocorrer essa distribuição de carga num determinado corpo vai depender se ele é condutor ou se ele é isolante, se ele permite o movimento das cargas elétricas ou se ele resiste a esse movimento de alguma forma. Tá? Aqui nós ainda não estamos interessados no caráter de condução de eletricidade e condução e condutores isolantes. Né? Eu ainda não vou me preocupar com esse aspecto, tá? Porque na eletrostática, em essência, as cargas elas estão paradas ou apresentam aí um movimento que é apenas transitório, tá? Mas esse aspecto aí, se o corpo ele é condutor e isolante, também é, de certo modo, importante para a eletrostática, mesmo porque nós podemos ter movimentos transitórios das cargas. Tá? Então, num condutor, as cargas elas se movimentam, elas podem se movimentar, mesmo que momentaneamente. Mas no isolante, você não tem essa movimentação ou ela é bastante difícil. Tá? Então, vamos ver aqui a sequência da apresentação. Né? Então, nós vimos ontem, eu acabei explicando para vocês o que são as distribuições de carga. Né? Então, você tem cargas elétricas. Quando você tem o tipo de uma distribuição discreta, você tem poucas cargas. Né? Você tem aí um número aí pequeno de cargas, um número finito de cargas. E essas cargas elas são separadas aí, entre si. Né? Na verdade, você vai considerar que cada objeto carregado desse, cada carga isolada dessa é um objeto aí puntiforme ou uma carga puntiforme, uma carga aí bastante pequena, tá? Uma carga que não vai apresentar dimensão física, né? Ela é um ponto carregado, tá? Como, por exemplo, um elétron ou um próton, né? Tá? Aqui não vamos nos preocupar quem são essas cargas elétricas, se são prótons, se são elétrons, se são pósitrons, se são muons, mesons, etc. Eu não quero saber disso, eu só estou considerando a carga em si, se ela é positiva ou se é negativa. Tá? Então, numa distribuição discreta, eu tenho poucas cargas, tá? E essas cargas cada uma delas é puntiforme, tá? E eu vou aqui, para calcular o campo elétrico dessa distribuição discreta, eu vou considerar o efeito de cada carga, como nós vimos anteriormente. Aí nós temos o caso um pouco mais elaborado, que aí a ideia das distribuições contínuas de carga elétrica. Tá? Então, quando você tem muitas cargas elétricas, não tem como você tratar isoladamente cada uma delas. Então, nesse aspecto, você tem que tratar aí as cargas como uma massa aí carregada contínua, ou seja, você não vai tratar cada carga individualmente, mas sim todas elas aí, ou um grupo delas juntas aí, né? Então, no caso a distribuição contínua de carga é o tratamento aí agrupado dessas cargas elétricas. Você vai tratar elas em grupos, né? Em grupos que você não consegue aí separar exatamente cada carga de maneira isolada, tá? Então, no caso das distribuições contínuas, né, nós vamos classificar as distribuições contínuas de acordo aí com a região a qual está recebendo essas cargas, ou a região a qual essas cargas estão aí espalhadas. Tá? Então, aqui, no caso, eu desenhei essa forma estranha aqui em vermelho, aqui, seria a região no espaço ao qual essas cargas estão aí pertencendo. Tá? Então, nós vamos ter aí três classificações aí que nós podemos observar. Tá? Então, se o objeto ele é um corpo, o corpo que recebe as cargas, né, ou a região do espaço que está associada a essas cargas, ele é do tipo linear. Então, por exemplo, se você tem um fio e esse fio você coloca cargas elétricas nele, tá? Então nós vamos considerar esse caso como uma distribuição linear. Tá? Então, por exemplo, imagine um fio carregado, ele recebe cargas elétricas. Nós temos também o que se chama uma distribuição superficial,
onde você tem aí uma espécie de placa, né? E essa placa recebe as cargas elétricas. Você vai colocar cargas nessa placa e elas vão ali se distribuir de certo modo. Tá? E o último caso seria a distribuição volumétrica, quando você tem um sólido aqui, um volume, e esse volume ele recebe cargas. E as cargas vão se espalhar, se distribuir ao longo aí de todo esse volume. Tá? Aqui, né, vocês podem perceber que eu desenhei um cubo, né, desenhei aqui uma superfície retangular. Né, não precisa ser necessariamente essa forma, tá? Então essa superfície ela não precisa ser um retângulo, pode ter qualquer formato, desde que seja aí tem uma área associada, tá? A mesma coisa que para esse sólido, para esse volume, não precisa ser um cubo, né? Um paralelepípedo, pode ter qualquer forma aí, característica, desde que esteja associado a um volume. Em essência, todos os corpos, né, até onde nós sabemos, eles ocupam espaço tridimensional. Né? Então, os corpos, em essência, eles são tridimensionais. Tá? Acontece que em alguns tipos de corpos você pode ignorar uma das três dimensões. Tá? Então, quando você tem uma placa, por exemplo, as dimensões relevantes são a largura e o comprimento. Tá? Para uma placa, a espessura, né, a espessura dessa placa ela é muito menor do que as outras dimensões. Então, eu posso, de certo modo, ignorar o que acontece ao longo dessa espessura, essa espessura pequena, e só me importar com o que acontece ao longo do comprimento e ao longo aí da altura da largura. Né? Então, não preciso pensar aqui na espessura da placa. A mesma coisa vai acontecer para um fio. Né? O fio, a dimensão relevante dele, né, é o comprimento que ele apresenta. Quando você pega um fio, ele é um objeto tridimensional. Mas você pode esquecer, ignorar o que acontece na área de seção reta do fio. Né? Quando você corta um fio, você observa ali uma área de corte. Nós chamamos essa área de corte de uma área de seção reta. Tá? Então você pode, como um fio ele tem uma área de seção reta pequena, dimensionalmente comparada com o comprimento total do fio, tá? Então nós podemos nos importar só com o que acontece ao longo do comprimento e eu esqueço o que acontece ao longo aí da seção reta. Tá? Então a dimensão relevante para uma linha vai ser o comprimento, a dimensão relevante para uma superfície vai ser a área, tá? Então, vou esquecer da espessura da placa, a espessura ela vai ser desprezível. E para um volume, obviamente, o que vai ser relevante é o próprio volume. Aí nós consideramos as três dimensões. Okay? Essas distribuições também nós vamos classificar como distribuições uniformes e variáveis. Tá? Vai depender de como essas cargas vão se distribuir, né, nessa linha, nessa área e nesse volume. Tá? Então, pode ser que as cargas se distribuam igualmente ou não. Tá? Então, se as cargas se distribuem de modo regular, né, igualmente ao longo dessas geometrias, nós dizemos que a distribuição ela vai ser uniforme. Né? Qualquer um desses casos vai ser uniforme. Se a distribuição de cargas ela ocorre de forma irregular, né, de modo irregular ao longo dessas geometrias, nós vamos chamar aí de uma distribuição variável ou não uniforme. Tá? Okay? Qualquer dúvida, é só entrar no áudio e perguntar, pessoal. Tudo bem? Tá bom. Então aqui eu tinha esquecido de falar, né? Isso aqui é uma foto do Tesla, né? O Tesla que desenvolveu aí grande parte descobriu aí vários fenômenos elétricos, né, que não se sabia a existência, né? Ele estudou muito a eletricidade, né? Então essa foto aqui é uma foto real, tá? Essas faíscas aqui não é montagem, né? A montagem é só a foto aí do tratamento, tá? Bom, então vamos considerar uma distribuição de carga elétrica contínua, né? Então uma distribuição linear, tá? E nós vamos considerar uma distribuição linear uniforme. Vamos ver o que é isso. Então eu vou considerar aqui um fio, uma linha, né? Por enquanto eu não vou me preocupar se essa linha
é condutora ou não, tá? Poderia ser condutora ou isolante, né? Por enquanto, vamos esquecer esse aspecto. Quando você tem um material condutor, o que vai acontecer é que quando você colocar cargas elétricas aqui, essas cargas elas vão sofrer atrações ou repulsões, tá? Entre si. E devido a isso, elas vão se afastar ou se aproximar de acordo com isso. Tá? Isso só será possível, essa movimentação só será possível se o material ele for condutor. No material isolante, a carga que você colocar no fio, ela vai ficar onde você deixar. Tá? Então, um fio aí, mesmo que aqui eu estou desenhando um fio reto, né? Mas ele não precisaria ser reto, poderia ser uma linha que fosse curva aqui, tá? Mesmo para uma linha curva ou para um fio reto, você vai definir um certo comprimento L. Né? L, por quê? Porque comprimento em inglês começa com L. Tá? Então, ao longo desse comprimento, eu vou colocar uma carga elétrica aqui. Vou depositar cargas elétricas nesse fio. Vou colocar uma carga, outra carga, outra carga. Vou colocando cargas. Tá? Quanta carga eu quiser. Isso vai perfazer aí uma carga total. A carga total contida nessa linha de cargas, nesse fio. Tá? Então vejam que eu coloquei a carga total aqui nesse fio e ela se distribuiu, ela se dividiu ao longo desse comprimento. Tá? Então é isso que nós chamamos de uma distribuição linear de cargas. Tá? Eu coloquei as cargas e elas se distribuíram, se dividiram ao longo desse comprimento. E vejam que a maneira pela qual as cargas se distribuíram, ela é regular, ou seja, nesse pedaço tem uma carga, nesse pedaço tem a mesma carga, nesse pedaço tem Então, a carga se dividiu igualmente aqui, tá? Uniformemente. Tá? Então, nós vamos criar aí uma grandeza que se chama densidade linear de carga. Então, a carga ela se divide por igual nesse comprimento. Tá? Quanta carga tem por unidade de comprimento. Tá? Então, nós vamos chamar isso de densidade linear de carga lambda. Tá? E lambda, essa letra grega, vem de L, que justamente vem de comprimento. Então, é L de linear. Tá? O lambda grego é o L. Então, L de linear. Distribuição linear de cargas. Carga por comprimento. Tá? Então, é muito fácil. Você tem aqui, por exemplo, 100 microcoulombs. Você carrega um fio uniformemente. O fio aí tem 2 metros. Você consegue calcular a densidade de carga. Tá? Na prática, se o fio é condutor, aí as cargas elas podem se movimentar. Então, no objeto real, tá, é um pouco mais complicado. Aqui nós estamos considerando tudo teoricamente ainda. É uma definição teórica do que é a densidade linear de carga. Tá? Qual a unidade da densidade de carga? Tá? A densidade linear. Tá? Então, no sistema internacional, a unidade do lambda, da densidade linear de carga, é a carga dividido pelo comprimento. A unidade de carga é o coulomb. E a unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Tá? Então, coulomb por metro. Tá? Aí nós temos o segundo caso, que é a distribuição superficial de carga. Tá? Então, nós vamos ter uma superfície, né? Não sei se vocês estão me ouvindo ainda. Nós vamos ter uma superfície... Ah, sim. Ok. Nós vamos ter uma superfície, só um pouquinho que travou aqui. Nós vamos ter uma superfície aqui, né? Então essa superfície vai receber cargas elétricas. Então vou chamar essa superfície de S. Tá? Então tem uma área aqui. S de superfície ou surface, né, em inglês. Tem uma área aqui, tem uma placa. Aqui eu desenho uma placa quadrada, retangular, mas não precisa ser. Tá? Pode ter qualquer forma, desde que seja uma placa. Tá? Depois nós vamos ver a definição de superfície. Superfícies fechadas, abertas, planas, curvas. Nós vamos ver isso aí depois, tá? Nas próximas aulas. Tá? Então vou carregar essa superfície com carga. Vou colocar cargas aqui. Tá? Colocando cargas até preencher a placa. Vejo que as cargas se dividiram nessa superfície. E essa divisão ela foi por igual. Então, a carga total que eu depositei nessa placa, ela se dividiu por igual, uniformemente, ao longo dessa superfície. Então, a carga dividida igualmente
ao longo dessa superfície me dá aí uma distribuição superficial de carga. E eu vou definir isso como sigma. Tá? Então, sigma é a letra S grega, né? S minúsculo, que vem aí de superficial. Né? Então, a distribuição superficial de carga é a carga total dividida pela área total. E nós vamos imaginar, por essa equação aqui me diz o seguinte, que a carga ela se divide igualmente em pedaços iguais ao longo de cada elemento de área que você tem aqui. Cada centímetro quadrado aqui, cada milímetro quadrado, cada metro quadrado vai receber a mesma quantidade de carga que o outro pedaço aqui. Então vamos supor que aqui eu tenha 1 metro quadrado nesse lado aqui. Esse 1 metro quadrado vai receber 10 cargas. Se eu olhar para o outro lado aqui, um outro metro quadrado aqui também vai ter 10 cargas. Tá? Então isso que se chama distribuição uniforme numa superfície. Tá? Então, qual é a unidade da densidade superficial de cargas? É carga por área. Então, carga por área no sistema internacional, coulombs por metro quadrado. Então, sigma, densidade superficial de carga. Tá? Também é uma distribuição contínua. Por fim, nós temos aí a distribuição volumétrica de carga. Eu desenhei um volume, eu desenhei as cargas individualmente. Então, nesse volume, eu vou colocar cargas elétricas. Eu vou colocar essas cargas elétricas de modo uniforme, separar por igual em cada pedacinho. Tratar cada pedaço do volume vai receber sempre a mesma quantidade de carga elétrica. Então, vou colocar cargas aqui até preencher o volume com essa carga total aqui. E aí nós definimos o que se chama densidade volumétrica de carga. Tá? Carga que se divide nesse volume. Tá? Aqui não vai dar para fazer o que nós fizemos antes, né? A letra Rho grega, né? Esse aqui se chama Rho, para quem não sabe, é o R grego, tá? Mas R não vem de volumétrico, tá? Teria que ser um V aqui, né? Tudo bem, né? Então, densidade volumétrica de carga, carga por volume, tá? A unidade no sistema internacional, né, vai ser coulombs por volume, coulombs por metro cúbico. Tá? Então aqui nós apresentamos, então nós vimos até agora as distribuições contínuas de carga. Distribuição linear, distribuição superficial e distribuição volumétrica. Tá? E essas três distribuições, nós vimos o caso aqui uniforme, quando as cargas se dividem igualmente nesses corpos. Tá? Agora vamos ver o outro caso, onde não existe essa uniformidade, as cargas vão se dividir de modo desigual. Tá? Então, vamos ver as distribuições contínuas, mas cuja densidade de distribuição vai ser variável ao longo do corpo. Tá? Então, vamos supor aí a distribuição linear outra vez. Então, uma linha, novamente. Só que agora, ao longo dessa linha, nós vamos colocar cargas de modo irregular. Tá? Então, eu vou colocar ao longo desse comprimento, o mesmo comprimento, tá? Eu vou colocar cargas, aqui eu vou colocar essas cargas, mas aí a outra, veja que eu já falei aqui um pedaço, né? Aqui coloquei carga, aqui eu coloquei outra, né? Inclusive eu posso colocar cargas negativas também, eu posso mudar a polaridade da carga. Tá? Então, eu tenho aí uma distribuição irregular ou não uniforme de cargas elétricas ao longo desse fio. Tá? Mas mesmo assim você vai ter uma carga total, que vai ser a soma algébrica dessas cargas positivas e negativas. O que significa soma algébrica? Que eu vou ter que considerar os sinais. Você vai ter mais 20 coulombs, mais 200 milicoulombs, mais 300 milicoulombs, mais 500 milicoulombs, menos 400 milicoulombs, menos 500. Então, uma soma algébrica, você tem que considerar os sinais nessa soma. Tá? Então, você vai ter uma carga total aqui associada a essa linha de cargas, uma linha cuja distribuição dessas cargas é não uniforme. Né? Se você quiser fazer uma analogia, né, para lembrar o que é uma distribuição uniforme e uma distribuição não uniforme, tá? É só lembrar, né, da boca de um velho. Né? Então, a boca de um velho, né, em geral, ele tem uma distribuição não uniforme de dentes, né, se o velho não colocou dentadura. Tá? Então, nesse caso aqui, como é que nós vamos tratar? Antes nós dividimos a carga pelo comprimento, a carga total dividida pelo comprimento total. Né? Numa distribuição uniforme,
a carga ela se divide por igual em cada unidade de comprimento. Mas aqui não acontece isso. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou ter que considerar pedaços desse fio. Eu vou considerar aí um pedaço do fio, tá? Só um pedaço desse comprimento total, uma parte infinitesimal desse comprimento total, tá? Então, vamos supor aqui que o fio ele tem 1 metro de comprimento. Eu vou pegar um pedacinho bem pequenininho aqui, tá? Um pedacinho bem pequenininho, matematicamente nós chamamos aí de um diferencial, um infinitésimo, tá? Aqui eu estou confundindo as palavras diferencial e infinitésimo. Tem que tomar cuidado que no cálculo lá isso tem que ser bem definido, tá? Então é um abuso de linguagem que eu estou cometendo aqui, um abuso de linguagem matematicamente falando, né? Tá? Então eu tenho o comprimento total, as cargas se dividiram desigualmente e o que eu vou fazer vai ser analisar um pedacinho só do fio. E eu vou considerar que nesse pedacinho do fio tem carga. E essa carga que se distribui nesse pedacinho, nesse pedaço ela vai se distribuir por igual. Tá? Apesar de, ao longo de todo o fio, a distribuição ser não uniforme, dentro desse diferencial de comprimento, desse pedacinho de comprimento, nós vamos considerar que dentro desse pedaço é uniforme. Quanta carga tem ao longo desse pedaço do fio? Tá? É um diferencial de carga de Q. Então, uma parte pequena da carga total. Tá? Então, dentro desse pedaço, tá? Dentro desse elemento diferencial de comprimento, eu tenho um elemento diferencial de carga. Tá? Um elemento infinitesimal de carga. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, antes eu defini a densidade linear de carga como a carga total dividida pelo comprimento total. Mas nesse caso não uniforme, eu não posso fazer mais isso, tá? Porque a carga ela não se divide igualmente em todo o comprimento. Nós vamos considerar que a carga ela vai se dividir igualmente no comprimento infinitesimal. Então, o elemento infinitesimal de carga ele vai se distribuir igualmente ao longo desse elemento infinitesimal de comprimento. Então, nós vamos tratar isso daqui como uma razão de diferenciais, de dQ por dL. Tá? Então, a diferença é que você vai tratar aí a densidade linear de carga como uma derivada. A derivada da carga em relação ao comprimento. Tá? E aí, né, nesse caso aí, eu posso isolar aqui, né, eu posso isolar o diferencial de carga, dQ. Tá? Então, se eu tratar essa derivada aqui como uma fração, né, isso eu não sei se eu já comentei para vocês, matematicamente isso não é correto, mas nós fazemos aí na física sempre, né? Existe um procedimento correto para fazer isso, tá? Aqui nós acabamos fazendo direto, tá? Então, tratando essa derivada aqui como uma fração, né? Isso é um abuso matemático, outro abuso, né? Nós podemos isolar o dQ aqui multiplicando lambda vezes dl. Então, o dl ele estaria dividindo o dQ, então eu vou passar para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos ter aí o diferencial, o elemento infinitesimal de carga, que é igual a lambda vezes dl. Quanta carga tem dentro desse elemento de comprimento? A carga que existe dentro desse elemento de comprimento vai ser igual a densidade linear de carga vezes esse diferencial dl. Tá? Então, a carga que tem aqui é igual a lambda dl. Para você obter a carga total do fio, você vai ter que dividir aqui, fazer essas divisões subsequentemente. Então, vai ter o dl aqui, vai ter o dl aqui, vai ter o dl, vai ter vários desses dl's. E você vai somando a carga que tem nesse pedaço, a carga que tem nesse pedaço, a carga que tem nesse pedaço. Você vai somando. E essa soma vai ser, né, como nós vimos aí, uma soma infinita. Você vai dividir essa distribuição contínua, você vai dividir em pedaços aí infinitesimais, tá? Pedaços muito pequenos, de modo que você vai ter que somar infinitamente esses pedaços infinitesimais. Então, para obter a carga total ao longo da linha, você vai ter que integrar os elementos de carga, ou seja, fazer a soma infinita desses elementos infinitesimais, tá? Desses diferenciais. Então, isso dá a integral
Q igual a integral de dq, tá? E colocando, substituindo aqui a expressão para a densidade linear de carga, então a carga total contida ao longo de uma certa linha, uma linha C, aqui eu coloquei C, C seria a representação dessa região aqui, dessa linha de cargas aqui, né, dessa curva, né, porque isso aqui eu desenhei reto, né, essa linha eu desenhei como uma linha reta, mas poderia ser também uma linha curva. Em geral, curvas na física matemática nós representamos pela letra C. Então, integrando esses elementos de carga ao longo dessa linha C, tá? Somando os elementos diferenciais de carga, eu obtenho a carga total. Tá? Então, é assim que nós vamos calcular aí a carga total contida aí numa linha de cargas carregada não uniformemente. Né? Dessa maneira, o que vai acontecer é que a densidade linear de carga lambda ela vai variar de ponto para ponto. Então, aqui, por exemplo, ó, nesse pedaço do fio, eu tenho uma densidade maior de cargas, tá? Positiva. Aqui eu tenho uma densidade menor de cargas. Aqui, por exemplo, a densidade é zero, não tem carga. Aqui a densidade é maior, positiva, e aqui a densidade é negativa. Tá? Então, o que vai acontecer num problema não uniforme é que esse lambda, essa densidade linear de carga, ela vai variar de ponto a ponto desse L. Em cada ponto do L, você vai ter um lambda diferente. Tá? Se a distribuição for uniforme, o que acontece é que é sempre o mesmo lambda. Esse lambda é uma constante, não vai depender do comprimento L, e você vai poder tirar esse fator de dentro da integral. Tá? Ok? Né? Não sei se vocês têm alguma dúvida. Né? Daqui a pouco nós, ainda é 7h20, vamos conseguir. Seguindo aí. Agora vamos ver uma distribuição superficial não uniforme. Tá? Então, eu tenho uma superfície, né? Então uma distribuição superficial, só que agora a carga vai se distribuir ao longo dessa superfície de um modo desigual. Então eu vou colocar essa carga total Q, ela vai ser depositada nessa placa, nessa superfície, de modo desigual. Então eu vou colocar aqui cargas positivas, cargas negativas, vou fazer uma salada aqui, uma bagunça aqui de cargas. Tá? Então, tem as cargas aí distribuídas desse modo. Tá? Então, nessas bordas aqui eu tenho cargas negativas, aqui eu tenho cargas positivas. Tá? Então, vejam que a carga ela não se dividiu por igual nessa superfície. Então, por exemplo, aqui no meio não ficou nenhuma carga. Aqui ficou só positiva, aqui ficou negativa. Então, a carga ela não foi distribuída de modo igual nessa superfície. Tá? É a mesma coisa você falar que o dinheiro da população ele não se divide igualmente nessa população. Alguns têm mais, outros têm menos e alguns não têm nada. Né? Então, é outra analogia. Tá? Então, vamos definir a densidade superficial de carga. Então, sigma é a carga dividido pela área. Tá? Essa fórmula aqui nós podemos usar quando a carga se divide igualmente ao longo dessa superfície, ou seja, essa fórmula só vale quando eu tenho aí uma distribuição superficial uniforme. Mas nesse caso aqui a distribuição não é uniforme, então nós não vamos usar essa equação, nós vamos ter que considerar aí elementos de área, então uma pequena área, uma área infinitesimal. Né? Quando eu escrevo esses infinitésimos, esses diferenciais, tá? Só imaginem que é um pedaço pequeno dessa grandeza. Então, a área total seria essa, um pedacinho da área é ds. Tá? Não se preocupem aí com isso. Tá? Vão só absorvendo aí o que for preciso. Tá? Então, um pedacinho da área total, um pedaço muito pequeno, infinitesimal. Tá? Dentro desse pedacinho, tá, eu posso considerar que tem cargas aqui. Quanta carga tem aqui dentro? Bom, a carga que tem dentro de um elemento infinitesimal de área também é uma carga infinitesimal, um diferencial aqui de carga dq. Tá? Então, nós vamos imaginar que, apesar da carga total se distribuir desigualmente em toda a superfície S, nós vamos imaginar que em cada elemento de área infinitesimal a carga se distribui uniformemente. Então, ao longo de toda a superfície a distribuição é não uniforme. Mas aqui, dentro do elemento infinitesimal,
nós vamos considerar essa uniformidade. Então, dq se distribui aí de modo uniforme dentro desse ds. Tá? Então, nós vamos tratar essa expressão aqui em termos, essa razão, ela vai virar uma razão de diferenciais, vai virar uma derivada, dq por ds. Tá? Então, a densidade superficial de carga, né, a expressão geral seria dq por ds. Tá? Então, uma derivada, a derivada de q em relação a s. De novo, aqui eu posso tratar isso como uma fração e isolar o dq. Então, o ds está dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. Então, eu tenho que o elemento infinitesimal de carga, ou seja, quanta carga tem nesse elemento de área, né, é igual a sigma vezes ds. Sigma vezes o elemento de área infinitesimal. Tá? Para você obter a carga total que existe na placa, quanto é a carga total que você tem na placa? Bom, você vai ter que somar a carga que tem nesse pedaço, a carga que tem nesse pedaço, a carga que tem nesse pedaço. Você vai ter que integrar aqui sobre todos os elementos de carga. Tá? Então, a carga total é a integral, a soma infinita dos diferenciais de carga dq. Tá? E aí, substituindo esse sigma ds, você tem essa expressão. Tá? Bom, vejam que essa integral, né, ela é realizada ao longo de uma superfície. Tá? Então, essa superfície aqui vai envolver esse diferencial ds. Tá? O que acontece, tá, é que quando, não sei se vocês já viram isso em cálculo, tá? Talvez estejam vendo, né, cálculo de áreas a partir de integrais. Tá? Então, cálculo de superfícies com integrais. Né? Então, para você, como é que você escreveria esse ds aqui? Qual a área desse pedacinho aqui? A área desse pedaço, né, desse pequeno retângulo aqui, é esse lado vezes esse lado. Tá? Esse lado horizontal aqui você poderia chamar de dx, o lado vertical de dy. Então, ds você escreveria aqui em coordenadas cartesianas, né, ficaria assim, dx vezes dy. Ou seja, esse ds, em essência, em coordenadas cartesianas, ele conteria aí, você teria dois diferenciais. E para dois diferenciais, tá, se aqui teria dois diferenciais dx e dy, então você tem que fazer duas integrações. Então, o que vai acontecer com essa integral é que, como ela é realizada numa superfície, o que você vai obter, em geral, é uma integral dupla. Então, essa integral é, em essência, uma integral dupla, né, numa superfície. Na verdade, isso aqui é um diferencial, dois diferenciais. Tá? Muitas vezes nós vamos utilizar aí coordenadas cartesianas, né? Na lista de exercício eu fiz aí um exemplo aí com coordenadas polares. Então, você vai ter vários exemplos. Né? Vamos lá, então. Por último aqui, a distribuição volumétrica. Então, você tem um volume e nesse volume nós vamos colocar cargas. Mas nós vamos colocar cargas de modo desigual. Então, eu tenho o volume e eu vou depositar cargas elétricas nesse volume. Essa carga total, ela vai ser colocada de modo desigual aí no volume. Então, eu vou colocar mais carga em alguns lugares e menos carga em outros lugares. Da polaridade aí que eu quiser. Tá? Então, quem vai representar essa distribuição de carga vai ser uma função. Então, existe uma função matemática que representa aí como a carga se distribui ao longo desse volume. Tá? Então, apesar da carga total não se distribuir igualmente no volume total, o que nós vamos considerar é que ela vai se distribuir por igual num certo volume infinitesimal. Então, eu não posso usar essa equação, né, porque essa equação significa o seguinte, que a carga total se divide uniformemente no volume total. Tá? Então, não posso usar essa equação, eu tenho que supor que a carga infinitesimal ela vai se distribuir por igual no volume infinitesimal. Tá? O diferencial de carga se distribui uniformemente só no diferencial de volume. Tá? Então, nós vamos trocar essa expressão por uma expressão de derivada, dq por dv. Aqui nós podemos isolar o elemento de carga dq. Tá? Então, o dv está dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, o elemento de infinitesimal de carga dq
é igual à densidade ρ vezes dV. Então, ρ é a densidade volumétrica de carga. Tá? Para obter a carga total contida nesse volume, a carga distribuída não uniformemente, eu tenho que integrar esses diferenciais de carga. Eu vou ter que somar a carga desse pedaço mais a carga desse pedaço, e essa é uma soma infinita, porque os elementos de carga eles são muito pequenos, eles são infinitesimais. Tá? Então, eu tenho que realizar uma soma infinita de elementos infinitesimais, isso é integral. Então, Q é igual a integral de dq. Lembre-se aí que a integral ela é operacionalmente inversa aí da operação de diferencial. Vamos pensar dessa forma. Tá? Então, essa operação cancela essa operação, você tem que... Então, substituindo aqui ρ vezes dV, você tem aí que a carga total contida nesse volume total é igual à integral de ρ dV. Então, ρ é a densidade volumétrica de carga. ρ é a função que me diz como a carga está distribuída nesse volume total, certo? E essa integração ela tem que ser realizada aqui de acordo com os extremos desse volume, né? De acordo, a integração ela tem que ser realizada de acordo com as condições que nós chamamos de condições de contorno associados a esse volume aí, tá? Então, eu tenho um determinado volume, né, que eu tenho que integrar nessa região. Essa é a região de integração. Tá? Mas vejam que esse diferencial de volume, dV, né, como é que eu calcularia o volume dessa pequena caixa, desse diferencial de volume? Em coordenadas cartesianas tridimensionais, x, y, z, tá, eu calcularia esse pequeno comprimento aqui como um diferencial de comprimento, dx. Esse outro pequeno comprimento aqui como um diferencial de comprimento dy. E esse outro comprimento aqui como um diferencial de comprimento dz. Então, para calcular o volume desse elemento de volume em coordenadas cartesianas, por exemplo, ficaria dx vezes dy vezes dz. O volume de um cubo aí é um lado vezes outro lado vezes o outro lado. Tá? Então, dx vezes dy vezes dz. Se você multiplica aí 3 diferenciais para fazer o dv, isso significa que, na verdade, essa integral é uma integral tripla. Tá? Em essência, ela vai se tornar aí uma integral tripla no volume. Tá? Então, você vai ter aí uma densidade de carga, e essa densidade de carga ela pode ser variável ao longo desse volume. Então, aqui eu tenho uma densidade de carga maior, aqui eu tenho uma densidade de carga menor, uma carga negativa, etc. Então, esse ρ ele vai variar ao longo do volume. Então, por isso que você integra ele. Se, por acaso, a distribuição volumétrica é uniforme, significa que, ao longo de todo o volume, ao longo de toda essa região, a densidade ρ é sempre a mesma. E se esse ρ ele é fixo, ele não varia com o V, não varia com a posição que você está no V, então, se essa densidade de carga ela é constante, é uniforme, você pode tirar isso da integral e você recupera a equação que nós tínhamos antes aqui. Tá? Ok? Está quase acabando. Só mais um pouquinho, pessoal. Desculpem ficar falando aí direto, né? Mas eu tenho que dar aula, né? Não tem jeito. Aqui faltou uma equação aqui, desculpem. Esqueci, eu acho que eu apaguei ela. Tá? Então, cada carga dessa vai produzir o campo de uma carga pontiforme. Tá? Então, nós vamos somar vetorialmente todos esses campos e você vai ter que o campo elétrico total produzido por uma distribuição discreta de cargas vai ser o somatório dos campos individuais de carga pontiforme. Então, isso que nós obtivemos ontem. Isso para uma distribuição discreta. Para uma distribuição contínua, que é o que nós estamos estudando agora, né, você tem uma região carregada, tá? Seja ela linear, superficial ou volumétrica, e essa região nós vamos considerar elementos infinitesimais de carga. Tá? Cada elemento infinitesimal de carga desse vai produzir um campo de carga pontiforme, que nós vamos escrever dessa maneira. Então, esse seria o campo de uma carga pontiforme dq, do elemento infinitesimal de carga. Tá? E aí, para obter o campo total, nós temos que integrar esses elementos, cada campo infinitesimal desse, nós vamos ter que integrar ao longo de toda essa região ômega.
tá? Então, nós vamos obter essa equação, né? Vejo que eu vou ter que integrar isso, né? Integra desse lado, então, integral de dE é igual a E, tá? Então, esse fator ele é constante, né? A constante eletrostática, sai da integral e eu integro aqui dq por r ao quadrado. Mas esse elemento de carga infinitesimal, ele vai ser diferente de acordo com a região aqui, a forma do corpo ao qual eu estou tratando, tá? Então, nós vimos hoje que eu posso definir um corpo linear, um corpo superficial e um corpo volumétrico. Então, no corpo linear, eu vou trabalhar com a densidade linear de carga lambda. Então, se o problema que eu estivesse tratando fosse uma linha, se o problema é uma linha, por exemplo, um fio carregado, eu vou ter que substituir nessa equação aqui, lambda dl. Se o problema que eu estou tratando é uma placa carregada, né, de um certo formato, então eu vou ter que substituir aqui sigma ds, densidade superficial, sigma, vezes o elemento infinitesimal de área ds. E se o problema é volumétrico, eu vou substituir no lugar do dq, do elemento de carga infinitesimal, ρ vezes dv, a densidade volumétrica de carga vezes o elemento infinitesimal de volume. Tá? Então, é assim que nós vamos definir, trabalhar, calcular o campo elétrico de diferentes distribuições de carga, sejam elas discretas ou contínuas, lineares, superficiais ou volumétricas. Espero que vocês tenham entendido bem essa parte, né? Depois nós vamos aplicar isso para o cálculo de alguns casos específicos. Então, nas próximas aulas, o que nós vamos ver vai ser o campo de um fio carregado, né? Um fio carregado finito, um fio carregado infinito. Nós vamos ver o campo de um disco carregado. Um disco carregado é uma placa circular carregada. Nós vamos ver o campo de uma placa infinita carregada, né? E assim por diante. Tá? São casos específicos aí que o cálculo é mais simples, então esse cálculo é feito nos vídeos. Os problemas mais complicados ninguém tem coragem de fazer, tá? Ok? Ou alguns têm coragem, né? Mas como é difícil, não é estudado assim tão amplamente, ok? Espero que vocês